Boa noite. Vamos nos colocar de pé, louvar e engrandecer o nome do Senhor nesta noite. Vamos agradecer a Ele com júbilo por mais um dia de vida, com saúde, estarmos aqui celebrando o nome dEle, amém? Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Quando a noite fria cair sobre mim, dará, e no deserto eu me encontrar, vive cercadas por egípcios e por faraó, sendo impedidos de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Eu sei, e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso corro, 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 corro na presença do Rei. Só a igreja. Então eu direi, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, e eu passarei pulando, dançando. Só quem passou? Por isso pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso corro, 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 corro na presença do Rei. Senhor, aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez
nossos versos e canções eu consegui cantar todas as vezes que eu cantar. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Declare, Senhor. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Só a igreja. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar. Olha que declaração linda você está fazendo para o Senhor, pedindo para ficar no centro da vontade dele todos os dias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Santo é o teu nome, Jesus. Seja adorado, Pai. Aleluia, Pai. Seja exaltado. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Através de nós.
saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrir, terei certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celestial irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, nós te rendemos graças. Oh, Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome nessa noite, Pai. Obrigado, Pai, porque a nossa alegria não está nessa terra. A nossa alegria não se baseia nas coisas terrenas. A nossa alegria não se baseia nesse tempo em que nós estamos vivendo. Mas a nossa alegria está baseada porque o nosso nome foi escrito no livro da vida. E hoje nós estamos aqui celebrando, Senhor, porque nós teremos certeza. Nós teremos a certeza de que os portões se abrirão. E eu ouvirei o Senhor chamar pelo nome de cada um daqueles que confiaram na sua palavra, pelo nome daqueles que confiaram e que guardaram todas as suas palavras em seu coração. Oh, aleluia! Quando o Senhor enviou os seus discípulos, que eles voltaram, eles disseram: Senhor, até em teu nome até os demônios se submetem. E a palavra diz que eles estavam possessos de alegria. Mas Jesus diz: ei, esse não seja o seu maior motivo de alegria. Que o seu maior motivo de alegria seja porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Aleluia! Senta um pouquinho, por favor. Aleluia! Eu já vou dispensar vocês, mas fiquem prontos que daqui a pouquinho eu quero vocês de volta. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Amém? É sempre um prazer, irmãos, poder estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Então, nesse momento eu gostaria de saber, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Aleluia, glória a Deus. Como é que a igreja recebe nosso visitante? Diga: seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? É sempre um prazer receber você aqui. Sinta-se à vontade. Esse é um lugar de celebrarmos ao Senhor. Você está na casa de papai e aqui você é muito bem-vindo. Aos demais também, aos da casa, sejam todos bem-vindos. Muito prazer ver vocês aqui hoje, amém? Eu vou sempre repetir que eu me alegro muito todas as vezes que eu vejo você. Aleluia, porque juntos nós iremos celebrar uma festa aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Mas antes de começarmos o nosso culto, eu gostaria de saber se tem alguém que aniversariou de segunda-feira para cá. Tem alguém em nosso meio que completou a idade nova esses dias? Então venha para cá, meu irmão. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Aleluia. Tem mais alguém que completou a idade nova esses dias? Ninguém? O bolo é só um mesmo hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, nós celebramos a vida. Amém? Então nós celebramos aqui também. Eu quero já avisar você. Começa a lembrar o dia do seu novo nascimento. Nós também comemoramos e oramos pelo dia do seu novo nascimento. Porque mais importante do que o dia que você nasceu do ventre da sua mãe, mais importante do que isso foi o dia que você nasceu de novo. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, amém? Eu tenho guardado no meu coração esse dia. Mas o Senhor também um dia, por conta de uma ação humana, Deus disse: não, eu estou aqui para soprar o sopro de vida sobre essa concepção e tornar alguém, para cumprir um propósito de Deus aqui nessa terra, amém? Então vamos orar pela vida do nosso irmão Berg. Ele completou a idade nova, foi ontem, não foi? Está recente ainda, está bem fresquinho ainda. Estenda suas mãos para cá e deseje para Ele tudo aquilo que você desejaria de melhor para a sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo Teu Filho. Nós oramos, Pai, para que a Tua graça sempre o alcance Ele no lugar onde o Senhor colocou Ele.
Pai, eu oro pela vida de Berg, para que ele possa abrir os seus olhos espirituais e ver quão grande é tudo aquilo que o Senhor já preparou para ele. Obrigado, Senhor, pelo Senhor derramando da sua graça sobre ele, capacitando ele em todas as áreas da vida dele, para que ele possa cumprir completamente os planos e os projetos de Deus aqui nessa terra. Nós nos alegramos, Pai, pela vida dele, pela vida da família dele. Nós declaramos bênçãos sem medidas, prosperando em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então nós celebramos, irmãos, nós gostamos de sempre antes do culto, todo domingo, a gente orar pelos aniversariantes da semana, amém? Por isso é muito importante você estar aqui, porque um dia nós oraremos por você, mas outro dia você vai orar pelos outros também, amém? Aleluia! Então, amados, esse momento é um momento em que nós vamos para a palavra do Senhor, amém? Porque o foco aqui, o centro da atenção aqui é a palavra do Senhor. Nós tivemos um momento de louvor maravilhoso. Eu sei que é muito bom a gente estar louvando ao Senhor, adorando a Ele, pois para isso Ele nos criou. Você sabia que você foi criado para adorar a Deus? Mas não é só na igreja, é para você viver uma vida de adoração, todos os dias da sua vida. E uma das formas também de nós adorarmos ao Senhor é reverenciando a presença dEle aqui nesse lugar, através do seu Espírito, é dando ouvido e atenção à palavra dEle. Então, por isso, nesse momento é muito importante que você aí no seu lugar, aquiete mesmo a sua alma e a sua carne. Pega qualquer coisa que possa distrair você, o seu celular, se tiver com as notificações ligadas, silencia ela aí, bota no modo avião, se possível for, porque hoje nós trabalhamos e usamos bastante os dispositivos para poder até acompanhar mesmo as leituras bíblicas. Nós estamos vivendo um tempo moderno, amém? É muito bom a Bíblia folheada, mas também é muito bom o aplicativo, pois ele proporciona para nós formas mais rápidas de lermos a palavra e entendermos. Então, fazendo isso, nós vamos para a palavra do Senhor. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Se você trouxe a sua Bíblia, eu creio que você trouxe ela. Abra a sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo de número 14. João, capítulo de número 14, e o versículo de número 6. Aleluia! Todos acharam? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela sua palavra e pelo seu Espírito. Sim, Senhor, nós olhamos para a sua palavra e cremos fielmente que a sua palavra é a verdade. O Verbo se encarnou e quando ele estava aqui, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nós cremos plenamente nisso. Por isso, o Espírito Santo do Senhor nos ajuda nessa noite a ministrar a sua palavra. Espírito Santo, ajuda também os meus irmãos a entender e compreender aquilo que está escrito e aquilo que será ministrado nessa noite. Pois mais importante do que escutar é ouvir e entender e praticar aquilo que foi ministrado nessa noite. Eu oro, Pai, para que cada palavra ministrada aqui nessa noite, ela possa encontrar um lugar no coração dos teus filhos, para que ela possa edificar a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui o próprio Cristo, ele falando para os seus discípulos, que ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? Mas eu acho muito importante esse finalzinho do versículo, que ele diz assim: ninguém é ninguém, amém? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Veja que é diferente, vir é diferente de ir, amém?
Porque Jesus podia dizer, olha, o caminho para o Pai é por ali, ou o caminho para o Pai é por acolá. Ele disse, não, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E outra coisa que eu quero chamar a atenção para você nessa noite aqui, é que ele fala, ninguém vem ao Pai. Ele não disse, ninguém vem a Deus. E isso faz toda a diferença para nós e para o mundo, amém? Porque é comum, irmãos, você ouvir por aí as pessoas dizer, mas todos os caminhos levam a Deus, e de fato é verdade. Qualquer caminho que você entrar, um dia você vai estar diante de Deus. Mas aqui Jesus, ele não disse ninguém vem a Deus. Ele disse ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então, irmãos, presta atenção, porque aqui já tem algo bem interessante. Então existe um caminho que nos leva a Deus como o nosso Pai. Mas existem outros caminhos que você vai percorrer o quanto você quiser. Mas um dia todos estarão diante de Deus. Mas há uma diferença, você estar diante de Deus como Pai e você estar diante de Deus como simplesmente Deus. Porque Jesus, ele veio inaugurar um novo e eterno e vivo caminho para que eu e você pudéssemos nos achegar a Deus como filhos. Obrigado pelos amém. Jesus abriu um caminho para você se achegar a Deus como filho. Talvez você ainda não entendeu, por isso eu não vi tanta vibração em você. Porque a alegria da humanidade vai ser chegar diante de Deus como filho. Amém, irmãos? E Jesus, ele conquistou isso para mim e para você. Inaugurou um caminho para que eu e você pudéssemos achegar a Deus como filhos. Como filhos amados. Como filhos amados. Por que, irmãos, eu estou dizendo que todos os caminhos vão levar a Deus? Porque a palavra já fala. A palavra fala, irmãos, de dias de juízos. E a palavra fala sobre dois grandes juízos, sobre dois grandes julgamentos. Um deles é o julgamento de Cristo, que eu creio que ele será muito grande. Amém? Amém, igreja? Você está crendo que você estará no tribunal de Cristo? E eu creio que não é só eu e você, eu creio que terá uma multidão naquele dia. Porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu creio que vai ser, eu creio que vai ter muito mais gente salvo do que muita gente indo para o inferno. E eu creio que será um grande dia, um grande julgamento. E esse julgamento, irmãos, ele é maravilhoso, porque ele não é para nos condenar. Esse julgamento vai ser para trazer para mim e para você recompensas. É para trazer para você a garantia de que agora você vai entrar. Como nós cantamos aqui, os portões irão se abrir e ele vai nos apresentar para o Pai. É por isso que ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, nenhum ser humano vai poder chegar diante de Deus como filho se não for por Jesus. Pode crer no que quiser, pode inventar o que quiser, dizer o que quiser. Sabe, irmãos, eu não discuto com ninguém sobre uma questão chamada religião. Qualquer um pode crer no que ele quiser crer. Um dia ele vai saber. Se ele não crer no que eu estou dizendo, no que eu estou pregando, um dia ele vai se deparar com uma verdade. Um dia ele vai estar diante de Deus para um julgamento. Mas Jesus, ele conquistou para nós um caminho. Ele abriu um caminho para que nós pudéssemos estar diante do Pai. Mas veja que eu e você, primeiro, quem vai julgar não é nem Deus. É Deus, porque na pessoa de Jesus. Porque Jesus é Deus. Mas o Pai confiou a Ele, aqueles que crerem no seu nome, Ele mesmo julgar. E Ele vai julgar. Temos aqui na terra, nós gostamos muito, eu gosto muito de falar sobre o tribunal de Cristo. E eu gostaria muito que o crente, o cristão, cada dia mais pudesse se debruçar sobre a palavra e ver sobre aquilo que está escrito, que um dia nós estaremos diante do Senhor e Ele vai julgar todas as nossas obras. Nós não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Amém? E um dia nós estaremos apresentando todas elas diante de Jesus e Ele vai nos recompensar por cada uma delas
aquelas que nós fizemos. E aqueles que confessaram o seu nome, que creram no seu nome, que creram que Ele é o Salvador e decidiram viver uma vida com Cristo, Ele vai agora nos apresentar ao Pai. Pai, aqui estão eles, aqueles que o Senhor me confiou. Pai, aqui estão eles creram no meu nome. Eles acreditaram no meu sacrifício e aqui estão eles. Talvez você nunca se alegrou com isso, irmãos, mas isso está te livrando de um julgamento chamado grande trono branco, que é o julgamento para a perdição, para um julgamento para a vergonha e o horror eterno. Quem não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, vai estar também diante de Deus, mas para receber uma sentença. Oh, aleluia. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor todos os dias. Por isso, irmãos, eu fui livrado desse julgamento. E aí ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Outra coisa interessante que ele diz assim: ninguém vem ao Pai do seu modo de viver. Diga, do modo de Cristo. É do jeito dele. Sabe, irmãos, e hoje eu me espanto, eu ainda às vezes fico olhando e... meu Deus, o que está acontecendo? Porque tem gente, tem pessoas ainda achando que eles vão ao Pai do jeito deles. Não, eu confessei a Jesus. Eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu vou viver a minha vida do meu jeito. Sabe, irmãos, isso é muito forte para mim e para você. Por quê? Porque não adianta, a palavra de Deus é a verdade. Aqui Jesus estava dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele continua falando, Ele continua explicando como é que nós vamos viver nesse caminho, nessa verdade e nessa vida. E lá no início, no versículo número 1, se você voltar para lá, Ele vai falar algo bem interessante. Ele começa esse capítulo dizendo algo assim: não se turbe, não se perturbe o seu coração. Crede em Deus e também em mim. Ele diz: não se perturbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Porque, irmãos, você vai aí para fora, em qualquer lugar que você chegar, você crê em Deus, as pessoas creem. E de fato creem. Mas Jesus disse: ei, não se perturbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Ou seja, não crê em Deus e não crê em Jesus, você pode ter perturbações no seu coração. Tem pessoas que vivem perturbadas aí, achando que não, eu posso viver assim, eu posso acrescentar isso à vida. Sabe, irmãos, eu tenho visto uma igreja aceitando as coisas do mundo dentro da igreja, mas Jesus não veio aqui para trazer e fundamentar algo para misturar com as coisas do mundo. Jesus veio com um propósito: nos separar desse mundo tenebroso. Ele veio nos separar para esse tempo que estamos vivendo aqui, para um dia Ele poder nos apresentar diante do Pai. Diz: aqui está um povo que foi separado e viveu segundo os meus mandamentos, segundo as minhas palavras. Sabe, irmãos, você pode até tentar, mas você não vai me convencer que nós podemos viver um evangelho de qualquer jeito, que nós podemos viver um evangelho segundo o mundo. Não, é segundo o que está escrito. Ele diz: ei, não se perturbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Ou seja, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu estou avisando vocês. Eu estou dando uma garantia para vocês: não se perturbem, porque eu vou lá preparar um lugar, mas eu voltarei e buscarei vocês para mim. Ele não falou, irmãos, ele não disse que talvez mandaria alguém. Não vai vir um anjo lhe buscar, não vai vir nada, ninguém vai vir lhe buscar. Quem vai vir buscar eu e você é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Ele veio à cruz, Ele se entregou, conquistou para mim agora e você um caminho. Colocamos o pé no caminho, existe uma verdade para seguirmos, para que essa verdade nos conduza a uma vida eterna. Essa vida aqui, irmãos, quando você vai estudar na palavra, não é essa vida que você está vivendo aqui, não. É a vida Zoe, é a vida de Deus. É a vida do tipo de Deus, porque nós não tínhamos mais essa vida de Deus em nós. Nós estávamos aí, os vivos mortos, andando para todo lado, sendo conduzido por todo o vento. Mas nós encontramos um caminho, aleluia, um caminho que nos leva ao Pai.
E eu tenho ouvido muito isso, irmãos, as pessoas dizerem, tudo bem, a religião não se discute. De fato, religião não se discute. Não se discute. Eu vou dizer algo para você hoje que é muito sério. Afinal de contas, só existe uma religião. Pastor, onde está escrito isso na palavra? Só existe uma religião. Existem várias crenças de religiões. Crer que qualquer caminho leva ao Pai é uma crença de uma religião. A palavra religião, irmãos, você precisa estudar e analisá-la direitinho. Ela veio de uma palavra chamada religare, ou relé. Religare significa religar novamente. E o que é que se religa? Diga, algo que já esteve ligado um dia. Você nasceu de Deus. Você nasceu de Deus e um dia você foi desligado. Jesus é a religação. Jesus é o que nos reconecta com Deus. Ninguém mais pode nos reconectar com Deus. E algo só pode ser religado se um dia ele já foi ligado. Senão seria uma nova ligação. Quem aqui tem casas e sabe que quando você constrói uma casa nova, você vai na Coelba e você pede o quê? Uma nova ligação. Mas se um dia você sai dessa casa e vai morar em outra cidade e você não vai ficar mais usando a energia, você pede para desligar. Quando você volta novamente, você não vai fazer uma nova ligação, você vai pedir uma religação. Você nunca teve ligado a nenhuma outra coisa porque você nasceu de Deus. Por isso religião só existe uma. Há muitas crenças de muitas religiões, por isso eu não discuto elas. Mas eu sei porque sei que só existe uma. E essa é Jesus. E Jesus, ele não veio anunciar uma religião. Ele não é uma religião. Ele é alguém que nos religa a Deus. Ele não veio trazer uma mensagem para que eu e você vivesse na religiosidade. Porque religiosidade é viver do seu jeito. É viver da forma como você acha que é. Isso é religiosidade. E viver Cristo é viver da forma que Ele diz que é para viver. Conforme a palavra de Deus. E por isso tem muita gente com o coração perturbado aí. Mas assim, eu amo a Deus. Eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Deus. Você tem um temor, você conhece a Deus e graças a Deus por isso. Eu vivi muito tempo dessa forma. Eu fui crente toda a minha vida. Mas eu passei a ser um filho de Deus a partir dos 35 anos de idade. Eu fui crente. É muito diferente ser crente, ser filho. Porque crente, até o diabo crê. Na verdade, ele é quem mais crê na palavra. Você sabia que as coisas que Deus já disse a seu respeito, o diabo crê mais do que você? Ele sabe que se você cumprir como está escrito, vai acontecer. Porque fiel é aquele que prometeu para cumprir na sua vida. Ele sabe, irmãos, ele sabe que Deus cumpre com o que fala. Por isso ele fica o tempo todo tentando enganar você, para ver se você não crê no que está escrito. Ele sabe, ele crê em Deus. Inclusive ele crê tão grande que ele sabe que os dias dele estão chegando. Porque Deus já disse que o lugar dele está preparado já. Jesus disse que o Espírito Santo veio para convencer o homem de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. E um deles é dizendo que o príncipe desse mundo já está julgado. Diga, diabo, você já está julgado. Diga aí, eu também. Aleluia, porque Cristo já nos julgou. Ele já nos justificou perante a Deus. Jesus foi julgado, irmão, você sabia disso? Ele foi oferecer o próprio sacrifício, o seu próprio sangue ao Pai. Ele foi julgado e Deus aceitou o sacrifício dele. É melhor você aceitar, porque Deus aceitou. Aleluia, aleluia. E aí há essa discussão. E por muito tempo, como eu falei, eu fui crente. Eu cria em Deus.
Eu cria que todas as coisas, eu cria que havia um Deus poderoso que criou todas as coisas, porque eu não via no homem nenhuma capacidade de criar as coisas que eu percebia aos meus olhos. Inclusive uma delas que é muito notório é o próprio ser humano, algo divino. Eu sou um camarada que às vezes eu costumo dizer que eu sou um pouco besta mesmo, assim, bestão mesmo, sabe? De me impressionar com tudo. Sabe uma fruta maravilhosa? Imagina aí uma fruta que você gosta muito. E você pega aquela fruta e você percebe uma essência, uma textura, um gosto criado por Deus. Ninguém consegue fazer aquilo dali. A vida, a própria vida. Se as pessoas pudessem criar a vida, ou dar a vida a uma outra pessoa, toda mãe que perdesse um bebê, ela ia trazer a vida de volta para ele. Mas só Deus pode criar, só Deus pode fazer essas coisas. Então eu era crente em Deus, mas eu não tinha uma aliança com Jesus. Então eu não tinha acesso a esse caminho, e vivia nesse engano, achando que todos os caminhos me levavam a Deus, que todos os caminhos me levavam a Deus como meu Pai, e eu estava enganado. Mas um dia eu descobri que só há um caminho, Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, quando ele vai falar sobre os dons espirituais, ele diz algo bem interessante. Se você for ler depois lá no capítulo 12 e no versículo 2, ele diz: ei, antes vocês eram guiados aos ídolos mudos. Antes vocês eram levados a ídolos mudos, que não ouvem e nem falam. Mas agora vocês estão sendo levados a um Deus que ouve e que fala. Oh, aleluia! Glória a Deus! Só através de Jesus nós podemos ter esse acesso a esse Deus que ouve a nós e que fala conosco através do seu Espírito. Amém? Então veja que não é do jeito das pessoas, não é do jeito como o mundo diz, não é da forma como alguém diz, é do jeito que Jesus já estabeleceu, o próprio Deus. E aqui eu vejo nesse capítulo 14 a Santíssima Trindade aqui em ação, porque ele fala: crede no Pai, crede também em mim. E no final, quando você vê, ele vai falar que ele vai, mas ele vai enviar o outro, quem? O Espírito Santo, para nos ajudar nesse tempo que nós estaremos aqui. Amém? Então o Pai e o Filho nessa ação de nos conduzir a Ele. Pule lá para o versículo de número 21. Capítulo 14, no versículo de número 21. João 14, 21. E aí o próprio Cristo, ele vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Está falando com quem aqui? Está falando com quem? Jesus está dizendo que aquele que ama Ele é aquele que guarda os seus mandamentos. Então precisamos entender, irmãos, que existem mandamentos de Jesus. Não segundo o meu entendimento, não segundo os padrões do mundo, mas segundo Jesus. Ele diz: aquele que guarda os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E ele aí diz que ele vai ser amado de quem? Do meu Pai, e eu também o amarei. Mas eu gosto aqui porque ele diz no finalzinho: e me revelarei a Ele. Quantos aqui aguardam a revelação de Cristo para você? Sabe, irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, e nesse tempo Jesus já se revela de algumas formas para mim e para você. O Pai já se revela em amor por mim e por você. Deus já se revelou em amor, enviando o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. Hoje eu sei que Deus já se revela muitas vezes numa necessidade que você tem, seja ela de provisão, seja ela de cura. Você está precisando e Jesus vem, se revela, se manifesta para você.
eu sou aquele que cura. Eu sou o teu pastor, eu sou o teu Senhor, eu sou aquele que provê, eu sou o Criador, eu sou aquele que tudo posso, eu sou aquele que te guardo, eu sou aquele que te guio, eu sou aquele que te amo. Eu não sei como Cristo tem se revelado e se manifestado para você, mas aqui ele diz que aqueles que guardam os mandamentos dele, ele vai se manifestar. Mas existe uma manifestação maior que nós devemos aguardar por ela. E ele disse para você não ficar perturbado, para você não ficar inquieto, que um dia ele vai voltar e vai se manifestar de uma forma gloriosa para mim e para você. Aleluia! No verso 24 ele vai dizer assim: todo aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. E lembre-se, eu estou lendo aqui numa versão Nova Bíblia Viva, e ele diz assim, eu gostei dessa versão porque ele diz, e lembre-se, não sou eu que estou inventando essa resposta para a pergunta de vocês. É a resposta dada pelo Pai que me enviou. Ele diz, todo aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Sabe, irmãos, isso é muito sério. Não adianta você sair por aí dizendo eu amo a Deus e não obedece ao que está escrito. Não cumpre, não vive uma vida dedicada para viver o que está escrito. Pastor, o Senhor obedece tudo que está escrito. Irmãos, eu não obedeço tudo ainda, mas todos os dias há uma decisão de me esforçar para estar em obediência a Deus. Porque os meios pelos quais nós amamos a Deus é obedecendo a sua palavra. E isso é um significado, isso significa fé. E por isso Hebreus 11:6 diz que sem fé, você sabe o que é impossível? Você sabe o que é impossível? Pois é, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, pastor, eu tenho fé em Deus. Fé para obedecer o que está escrito. De Deus dizer, falar com você, filho, é assim que é para fazer. Não, Senhor, mas eu vou fazer desse jeito. Isso chama-se desobediência. E a palavra do Senhor está deixando bem claro para mim e para você. Jesus disse, não sou eu que estou inventando isso, foi o próprio Pai que falou. Quem não me obedece, não me ama. Nós gostamos de cantar aqui, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Como? Obedecendo ao que está escrito. Amém? Então, uma vez que nós entendemos que Jesus é o Salvador, e diante de uma mensagem, de uma pregação, porque a palavra diz que a salvação vem pela fé, é de graça, é pela graça mediante a fé. Você ouve a pregação de Cristo, gera fé no seu coração e você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas só isso é o bastante? Não, irmãos, nós não podemos nos enganar. A cada dia Deus tem falado comigo que nós não devemos nos enganar. Confessar Jesus é todos os dias. Eu me posiciono dessa forma porque eu sou de Cristo. Eu obedeço porque a minha vida não é mais minha, é do Senhor. Um dia eu entreguei ela para o Senhor e ela é do Senhor. Esses dias o Espírito Santo falou muito forte comigo, irmãos. Nós cremos plenamente no que a palavra está dizendo. E Ele diz que um dia Ele se manifestará para mim e para você. E essa manifestação gloriosa que nós aguardamos é o retorno do Senhor para buscar a sua igreja. Porque ninguém aqui consegue. Quem aqui tem asas para voar até o céu? Quem aqui tem poder para tirar o poder da gravidade sobre a sua vida e você flutuar aí para o céu? Tudo isso só Jesus vai fazer por mim e por você. Mas Ele vai fazer para quem, irmãos? Para aqueles que obedecem a sua palavra. E, irmãos, não se condene, mas foi o que o Espírito ministrou ao meu coração. E o Espírito Santo começou a falar, filho, não adianta se enganar. Jesus, Ele não vai arrancar ninguém daqui à força. Eu vou dizer de novo, Jesus não vai arrebatar ninguém daqui à força. Como assim, pastor? Porque se você vive uma vida nas suas vontades, nos seus desejos, ou nos desejos no que os outros dizem, agindo da forma como os outros pensam, como os outros dizem, e você não obedece ao que Ele diz, você não vive nas vontades dEle.
Aí você vive uma vida todinha sem viver as vontades de Jesus e agora quer que a vontade dele se cumpra só na hora do arrebatamento? Não, eu não posso servir a Cristo por conta disso e disso. Eu não posso obedecer por conta disso e disso. E até nisso Deus ele deixa dar o livre-arbítrio para nós, irmãos. Mas uma coisa, presta atenção. Se você vive dizendo que a sua vida é mais importante do que viver uma vida para Deus, Jesus vai respeitar. Ele vai respeitar. E o Espírito Santo falou muito forte comigo. Não. Jesus não vai arrebatar, não vai tirar ninguém daqui à força. Porque seria, irmãos, faria alguma diferente do mundo? Alguma diferença do mundo? Eu viver nas minhas vontades, nos meus desejos, só na hora que Jesus voltar. Me leva à sala do trono. Vai não. Não vai, irmãos. Eu disse, Senhor. Para mim isso foi forte, irmãos. Para mim isso foi forte. Porque o arrebatamento vai ser para aqueles que estão esperando. É para aqueles que estão aguardando todos os dias. É para aquele que acorda e diz, Senhor, será que é hoje? É não, filho. Então hoje eu vou viver a minha vida dedicada para você, Senhor. Mas eu estou aqui aguardando com expectativas. Mas não, eu me acordo e me deito. Eu vivo o meu dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, sem nunca atentar para o que está escrito. E aí de repente eu quero subir com eles para os ares. Não vai acontecer, irmãos, não se engane. Você que está aqui hoje, atenta para isso, irmãos. Desperta o tu que dorme. Não se engane. Por isso ele diz, não se perturbe o seu coração. Essa perturbação aqui é de você não ficar, não, acho que é assim, acho que na hora que Jesus voltar, não importa o que eu estiver fazendo, eu vou. Sabe, irmãos, eu vou falar algo bem sério para você, não está escrito não. Mas eu acho que é mais fácil você, de repente, às vezes, de estar num vacilo de um pecado, digamos assim, e Jesus é porque você vacilou naquela hora, na hora da volta dele, mas você viveu a sua vida dedicada, do que você viver com uma aparência de santidade, que Paulo diz que não há poder nenhum, mas viver a sua vida do seu jeito. O apóstolo Paulo escrevendo a Efésios, ele diz assim, não vivam mais como vivem os gentios. Em quê? Na vaidade dos seus pensamentos. Viver da nossa forma é vaidade dos nossos pensamentos. É para viver segundo Jesus. Ah, pastor, mas é muito difícil. Não, irmãos, mentira. Não é difícil, é fácil. Eu vou dizer para você, é fácil. Porque o Espírito Santo de Deus, o ajudador, ele está aqui para nos ajudar até que ele volte. Ele diz, eu sei que vai ser difícil. Jesus já sabia que ia ser difícil. Ele diz, ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci. E se você já venceu, nós cantemos aqui na estante. Existe um lugar, você faz parte hoje do time dos que mais que vencedores. Eu sou mais do que vencedor. Diga, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Você pode vencer todas as coisas. As circunstâncias se levantam, as aflições virão, mas você pode e vence todas as coisas, todos os dias naquele que te fortalece. Cristo Jesus e o Espírito Santo em você. Oh, aleluia. 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 E nós precisamos, irmãos, ter essa convicção todos os dias, porque ele diz, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém vai a ele, senão sozinho. Assim, se Jesus vier e não me levar, né, depois eu chego lá. Chega não, irmãos. Deixa eu dizer coisa para você hoje, pega pelo Espírito. É um único veículo. É um único veículo. Se você perder esse voo, já era. Mas pastor, não disse que na tribulação ainda vai haver salvação, irmãos? É melhor você se antecipar hoje. Se há alguma coisa, irmãos, que não está de acordo, vai para o Senhor e está tudo certo. Mas o Senhor, Ele nos alcançou para que nós pudéssemos viver essa vida dedicada para Ele. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Eu quero linkar esses 2 capítulos hoje, mas eu quero orientar você na sua casa depois a você estudar e linkar um com o outro. João capítulo 14,
o próprio Cristo falando com os seus discípulos, mas deixando uma instrução para a sua igreja. E depois você vai lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4 também, e veja o que o apóstolo Paulo está falando aqui na carta aos Tessalônicos. E no versículo de número 1 até o versículo número 9, nós vamos ler aqui 8, até o 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 8. Eu vou ler também esse versículo na versão NBV, mas eu já conferi, ela não faz muita diferença, dá para entender tranquilamente na sua versão. E aí o apóstolo Paulo ele diz assim: e ainda quero acrescentar isto, irmãos, vocês já sabem como agradar a Deus em sua vida diária, pois conhecem as determinações que lhe demos da parte do próprio Senhor Jesus. Você viu que ele diz lá em João 14, que ele diz que aqueles que amam é os que guardam os mandamentos dele? Amém? O apóstolo Paulo aqui, ele começa instruindo aqui, ele diz: e ainda quero acrescentar isso, irmãos, vocês já sabem, diga eu já sei como agradar ao meu Pai. Amém? Ele diz: você já sabe como agradar a Deus em sua vida diária, pois conhece as determinações que lhe demos da parte do próprio Senhor Jesus. Agora, nós lhes suplicamos, sim, exortamos a vocês, em nome do Senhor Jesus, que vivam cada vez mais próximos daquele ideal, porque vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Verso 3: Deus deseja que vocês sejam santos e puros, e se conservem afastados de todo pecado sexual, a fim de que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e em honra, não dominado pela paixão carnal e por desejos desenfreados, como fazem os pagãos, na sua ignorância de Deus e de seus caminhos. Verso 6: e esta é também a vontade de Deus, que neste assunto nenhum de vocês se aproveite de seu irmão, porque o Senhor os castigará por estas práticas, como nós antes já os advertimos severamente. Porque Deus não nos chamou para vivermos na impureza, nem cheios de imoralidade, mas para sermos santos e puros. Se alguém se recusar a viver de acordo com estes mandamentos, não estará desobedecendo às leis dos homens, mas de Deus, que dá o seu Santo Espírito a vocês. Oh, aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Está claro, irmãos, para nós, sim ou não? A palavra do Senhor está clara, irmãos. Nós somos santos, separados do mundo. Nós não podemos, não devemos mais viver de qualquer jeito. Existe um modo de se viver. Existe um modo de nós vivermos em Cristo Jesus. Amém? E quando você linka esse capítulo 4 aqui de 1 Tessalonicenses com o capítulo 14, irmãos, de João, do Evangelho de João, você vai ver que existe um modo de viver bem claro para nós cristãos. E aqui mais uma vez o apóstolo Paulo faz uma menção para nós não vivermos mais como os pagãos. Sabe, irmãos, por muito tempo eu falei, por muito tempo eu ouvi e ainda ouço isso dizer: eu não quero uma vida de crente para viver do jeito que vive aí. O próprio mundo, os próprios pagãos, eles esperam que a nossa vida seja diferente da deles. Eles até acham ruim quando nós de fato às vezes nos posicionamos, mas eles querem ver uma diferença em nós. Amém? E aqui em Tessalônica, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, está falando mais de uma questão mesmo do corpo, da nossa vida,
né, de que nós fazemos com esse corpo que está aqui, que guarda a presença do Espírito Santo. Mas você percebe que aqui, mais uma vez, no versículo 8, ele diz assim: se alguém se recusar a viver de acordo com estes mandamentos, não está desobedecendo às leis dos homens. Quando você decide viver em desacordo com esses mandamentos, você não está desobedecendo ao seu pastor. Você não está desobedecendo ao homem, você está desobedecendo ao próprio Deus, ao próprio Espírito Santo, porque ele diz que Deus que dá o seu Espírito a vocês. Ele confiou o Espírito Santo a nós, para habitar em nós, para nos conduzir. E aí eu quero que você pule para o versículo de número 13. Aleluia, aleluia. Chegará o dia da manifestação do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ele diz aqui: e agora, irmãos, eu quero que vocês saibam o que sucede a um fiel quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança. Em outras versões vai dizer: eu não quero que sejais ignorantes. A maioria das versões fala isso, né? Ou seja, você não fiquem sem saber. Mas a palavra ignorância tem dois significados. Um deles é você não saber. Isso é uma pessoa ignorante. Ela é ignorante a respeito daquele assunto. E o apóstolo Paulo diz: eu não quero que sejais ignorante a respeito desse assunto. Mas há outro tipo de ignorância. O que é isso? É você ignorar aquilo que você já ouviu. Ah, eu ouvi falar lá na igreja que é para viver uma vida assim. A Bíblia diz que é assim, mas eu vou viver do meu jeito. Isso chama-se ignorar. Você ouvir e ignorar o que foi dito. E Paulo diz assim: irmãos, eu não quero que vocês... Ele diz que quer que nós saibamos o que sucede a um fiel. Quantos aqui são fiéis? Paulo diz que ele quer que você saiba o que vai acontecer com você quando morrer, para que não fique cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança. Verso 14: visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que quando Jesus voltar... Quem foi que disse que voltaria? Jesus. Cremos que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os irmãos que já morreram. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor que nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-los antes daqueles que já morreram, pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com um brado do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e o Senhor descerá dos céus. E o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. Então nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados. Quem é esses nós aqui? Aqueles que estiverem vivos, mas vivendo uma vida como? Em Cristo, obedecendo, aguardando a vinda dele todos os dias. Oh, aleluia! Então nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados até eles nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com ele para sempre. Portanto, conforte-se e encoraje-se mutuamente com essas palavras. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O que é que eu vejo aqui, irmãos? O Senhor, Ele trazendo uma promessa para mim e para você. Ele diz: ei, eu quero que vocês fiquem entendendo aqui uma coisa e compreenda. Eu quero dizer o que vai acontecer com aqueles que morrerem e Jesus não voltou ainda até que eles morreram. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque mesmo que esteja morto,
Quando ele descer, o seu brado, a sua voz, aquele que inaugurou o caminho. Você já viu algum morto se levantando de algum lugar para ir a algum lugar? Só Ele, só Jesus, só Ele tem poder para nos ressuscitar, para nos ressuscitar, para nos ressuscitar, para apresentar ao Pai como filhos. E aqui o apóstolo Paulo ele diz assim: nós não precederemos, ou seja, nós que estamos vivos, não iremos primeiros do que os que já morreram. Primeiro, os que estão mortos. Vai ser tudo numa fração de segundo, mas existe uma ordem. Primeiro, Cristo, Ele já ressuscitou. Ninguém mais ressuscitou até hoje. Tem gente aí implorando para alguém que acha que foi ressuscitada. Não foi. Existe gente hoje implorando para Maria, a mãe de Jesus. Ela está aguardando assim como todos que já morreram. Porque a palavra do Senhor diz que o único que ressuscitou foi Jesus. Ele é o único caminho. Só Ele pode levar ao Pai. Só Ele pode nos levar ao Pai. Ninguém mais tem poder, irmãos, para isso. Ressuscitar dos mortos para nos levar ao céu. E eu e você precisamos crer nisso. E esse dia aqui é o dia glorioso da manifestação. Que Ele diz: eu virei e me manifestarei a eles. Não importa se você está vivo ou morto, Jesus vai se manifestar para você. Não importa onde você estiver, Ele vai se manifestar. Se já tiver morrido, Ele vai dizer: levanta, acorda, veja, eu estou aqui. Jesus não vai pisar o pé nem aqui na terra. Ele vai só tirar o poder da gravidade e você vai subir. Aleluia. Aleluia. Sabe, um dia o Espírito Santo me deu uma noção de como seria mais ou menos isso. Quem sabe aqui o que é o imã? E aí o Espírito Santo diz: pega aí, bota um bocado de preguinhos dentro de uma vasilha e um bocado de taliscazinha de madeira. E eu peguei uma barra de imã assim bem grande. E aí eu passei por cima daquela vasilha. Todos os metais subiram, mas a madeira ficou. Oh, aleluia. Aleluia. Quem está preparado aí? Quem está preparado aí? Será assim, irmãos? De repente essa gravidade ela perde a função dela aqui. Para mim e para você. E de repente estará assim, muitos reunidos. Não importa onde você estiver, e de repente os que são dele, os que confiaram nele, serão arrebatados daqui. Mas eu digo para você hoje pelo Espírito: aqueles que não quiseram, Jesus não vai tirar ninguém daqui à força. Porque Ele é cavalheiro, é para os que querem. É para os que querem. E a palavra do Senhor vai dizer que isso é num abrir e num fechar de olhos. Então, irmãos, se você está aqui hoje, eu quero encorajar você a continuar firme. Não desista. Não abandona esse caminho. Não larga esse caminho. Não larga as verdades já ditas pela palavra do Senhor. Existe uma vida preparada para mim e para você. Uma vida gloriosa. Sabe, irmãos, eu não quero encontrar você no dia do juízo do grande trono branco. Eu quero me encontrar com você no dia do tribunal de Cristo. Eu quero na subida olhar para o lado e ver você. Eu quero subir celebrando junto com você ao encontro com o Senhor nos ares. Eu estou falando isso porque eu creio plenamente. Eu creio plenamente que Jesus não morreu naquela cruz em vão. Ele não morreu naquela cruz para que um dia pudéssemos estar eternamente enterrados debaixo dessa terra. Eu sei porque sei que Jesus, Ele conquistou algo glorioso para mim e para você. E um dia Ele diz: eu vou preparar um lugar, mas eu voltarei para buscar, para que onde eu esteja, vocês estejam também comigo para sempre. Oh, aleluia. Aleluia. Abra lá em Apocalipse capítulo 22. Oh, aleluia. Eu quero chamar já o grupo de louvor para cá. Nós já vamos encerrar essa mensagem.
Aleluia. Apocalipse capítulo 22 e o versículo de número 17. Oh, aleluia. Aleluia. Apocalipse 22, versículo de número 17. A palavra do Senhor vai dizer assim: o Espírito e a noiva. O Espírito e a noiva. Não é um só que vai falar. Não é um só que vai falar. Jesus, ele veio e alcançou para ele a sua noiva, a igreja de Jesus. Talvez você nunca nem ouviu falar que nós, igreja, somos considerados como a noiva do Cordeiro, a noiva do Cristo. Esse conceito de noiva, irmãos, às vezes soa um pouco estranho, porque nós costumamos olhar para esse conceito no sentido matrimonial, aqui um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher para se casar, o noivo e a noiva. Esse conceito de noivo e noiva é o conceito de aliança. Ele firmou uma aliança de sangue. E como penhor dessa aliança, Jesus, quando ele falou sobre o noivo e a noiva, é porque os judeus, eles sabiam muito bem como era aquilo. Na tradição judaica, o noivo, quando um homem, quando ele decidia casar, ele ia até a casa do pai da noiva e pedia aquela noiva em casamento. E quando ele pedia ela em casamento, ele firmava um compromisso com ela e com o pai. Aleluia. Ele firmava um compromisso com ela e com o pai. E como garantia, ele pagava um dote de que um dia ele voltaria para buscar aquela noiva. E ele iria para a sua casa e ia preparar tudo. E na tradição judaica, um homem, para ele casar, ele tinha que provar que estava tudo pronto. Casa pronta, mobiliada. Isso perdeu esse sentido, não foi? Hoje a gente casa de todo jeito. Mas naquela época, quando Jesus falou, a tradição era essa. E aquela noiva, ela não sabia qual dia que aquele noivo viria para buscar. Mas ele deixava um penhor como garantia que ele voltaria. E há muitos poderiam até zombar, dizer: cadê o noivo que prometeu? Cadê aquele que disse que viria casar com você? Mas a palavra, os estudiosos dizem que na tradição judaica, aquela noiva, ela se aprontava todos os dias, porque poderia ser aquele dia que o noivo voltaria. Jesus, ele não falou isso de forma à toa, desconectada, comparando ele mesmo como noivo e a igreja como a noiva. É que eu e você precisamos estar prontos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Mas na tradição judaica diz que quando o noivo estava vindo, ele enviava alguém na frente fazendo um alarido: o noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. E aquela noiva ficava esperando a chegada dele. E o Senhor, ele vai dizer na sua palavra que o Espírito Santo de Deus é o penhor que ele deixou como garantia dele, que ele voltará para nos buscar. Por um tempo Jesus veio, ele deixou a sua glória. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou a si mesmo, se tornando semelhante a nós. E ele encontrou eu e você em uma situação que não estava muito boa.
Mas ele disse: eu pago o dote por eles, eu compro a vida deles. Não importa o que ele fez, não importa o que tenha acontecido, eu quero você, eu quero você, eu pago o preço por você, eu pago o preço por você. Todos quantos quiserem, eu os recebo. Todos quantos quiserem, eu recebo. Senhor, e com a garantia, eu enviarei o meu Espírito como penhor. Oh, aleluia. Eu rogarei ao Pai, e Ele vai enviar o Espírito Santo como penhor. Aí o Espírito Santo vem habitar agora dentro. Oh, aleluia. Dentro de mim, dentro de você. Mas também Ele veio sobre mim, sobre você. Porque o Senhor sabia que essa noiva, ela precisava ser arrumada. Essa noiva, ela precisava ser enfeitada. Quantos aqui já puderam acompanhar nos bastidores um dia de noiva? Aleluia. Eu já tive inclusive esse trabalho, onde tudo se move, todas as atenções voltadas para aquela noiva. O noivo está lá esperando o momento certo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E o Espírito Santo, ele veio para nos arrumar. O Espírito Santo, ele veio para nos tornar cada vez mais, sabe, da forma como Jesus quer para nos encontrar. Mas aqueles que não abandonarem o Espírito do Senhor, aqueles que não abandonarem o Espírito do Senhor, Ele vai falar junto com a noiva. O Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem: vem. Que cada um que os ouve diga: venha. Que aquele que tem sede, venha. Todo aquele que quiser, que venha beber de graça da água da vida. Mas eu quero que você pegue isso aqui, porque não é só você que vai dizer: vem, Senhor Jesus. É o Espírito e você clamando.